Olá, um abraço. Estamos começando o podcast Futebol em Dia, o podcast O Tigre no Ar, do Grupo Catarinense de Rádios, do portal SC Todo Dia e também da nossa rádio Cidade em Dia, sempre com um convidado muito especial que faz parte do Criciúma, e a gente tem a honra de receber hoje aqui o recém-eleito vice-presidente de finanças do clube, o Clementino Bolan. Bolan, tudo bem? É um prazer estar contigo aqui. Bom dia, Marco. Bom dia, boa tarde, Bom tanto dia, boa faz aí. tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? É um prazer poder falar um pouco mais sobre o Criciúma. Bolan, fala um pouco da tua satisfação de estar voltando a trabalhar diretamente com o futebol, agora num cargo que não é diretamente no futebol, mas você está envolvido com o Criciúma, você está no clube, e como é que tem sido isso para você? Olha, eu tinha prometido para mim que eu não ia me meter mais com futebol, né? No futebol das coisas do Criciúma, até porque acaba tomando bastante tempo isso, né? Exige um tempo, e eu acho que a gente, quando se propõe a ir para uma função dessa, a gente sabe que a gente vai ter que dedicar um tempo ao clube, né? Então, neste momento, eu consegui adequar essas minhas atividades, porque eu trabalho, eu tenho um trabalho numa rede de supermercados, supermercado Altoff, e isso lá no supermercado também, obviamente, é aonde eu ganho o meu salário, né? É de onde eu vivo. Mas o que me traz de volta é a paixão pelo clube, né? Claro que essa paixão ela não é uma paixão de hoje, né? Ela já é uma paixão de muito tempo, né? Lá na história, né? Desde 68 é o primeiro evento que eu me lembro de futebol. Meu tio na época era presidente do Comerciário, né? E que foi o primeiro título do Comerciário naquela época e que é o primeiro título da história do Criciúma, né? Então eu tive um contato emocional muito forte com o Criciúma sempre, né? Era guri, né? Pelo fato do meu tio estar lá, o meu pai tinha alguns amigos que jogavam lá à época, né? Especialmente o alemão, que era um lateral, e ele era bem amigo do meu pai, ela de Caxias do Sul. E então eu estava sempre lá. O alemão também tinha 2 filhos, a gente era amigos, então a gente vivia naquele ambiente ali. E isso depois, obviamente, a gente vai crescendo e vira torcedor, né? Era torcedor de gravar o teu pai narrando o gol na fita cassete, ia gravando todos os gols para depois poder voltar a escutar, né? Obviamente, tudo isso é o romantismo do futebol, né? Depois, essas coisas, ela vai evoluindo, eu tive a oportunidade de aí tratar do futebol profissionalmente, né? Primeiramente com investimento lá no Guaratinguetá, depois no Rio Claro. Aí eu abandonei a questão profissional do futebol, né? Em 2010, quando aconteceu o Criciúma passava por uma fase tenebrosa, né, uma fase bastante complicada, eu fui procurado e, à época, na minha visão, a gente precisava era basicamente de dinheiro para resolver a situação, porque a gente não tinha torcedor, não tinha nem tipo de receita. E eu fui procurado para assumir o clube. Se não tem a menor condição de assumir, por mais vontade que eu tenha, neste momento precisa de dinheiro. Foi aí que eu conversei com o Antenor. Eu já vinha conversando há muito tempo isso com ele, e aí ele resolveu vir, né, para ele ser o investidor naquele momento, precisava de alguém que colocasse o dinheiro, né? E ele sempre foi muito claro: eu vou botar e vou tirar, não quero nem um centavo a mais, mas também vou trabalhar para não tirar nem um centavo a menos. Se eu perder, beleza, mas se eu ganhar, também não quero levar um centavo a mais. E aí isso tudo aconteceu, 2010 até 2013, quando eu fiquei lá, em 2013, depois do campeonato catarinense, que a gente ganhou o campeonato catarinense lá contra a Chapecoense. Aí depois eu saí do Angelone e aí me afastei do futebol definitivamente, né? E voltei em 21 com a chapa Revigoração, uma chapa que concorreu ao Conselho Deliberativo. A gente ganhou a eleição do Conselho Deliberativo, né? E a partir daí eu me aproximei um pouco mais das coisas do Criciúma, né? E agora surgiu a oportunidade com a vaga em aberto de vice-presidente financeiro, surgiu o convite. Eu disse: não, até dezembro eu vou, eu acho que eu posso colaborar.
tanto pela questão da experiência que eu tenho já em gestão de muito tempo, mas também por causa da solidez de experiência na área financeira, né? E aí a gente foi à eleição, né? Com o Doca. Aproveito para mandar um grande abraço ao Doca, um cara excelente, meu amigo de muitos anos, né? Fizemos uma disputa extremamente saudável, cortês, né? E dessa forma voltei oficialmente ontem, né? Às 16 horas houve a posse. Depois tivemos uma pequena conversa lá com o presidente Minotto, alinhar, né, as expectativas, até desmanchar qualquer mal-entendido que possa haver ou tenha Foi havido. desmanchado alguma situação? Porque se falou muito em racha, né? Com a vinda do Guto, com novas ideias, não era da composição. Infelizmente é uma herança pesada que traz uma renúncia que foi traumática, né? Foi muito traumática a renúncia do Vilmar Guedes. E como é que foi esse papo primeiro, esse papo inicial, Bolan? Extremamente cortês, sem problema nenhum. Eu vou repetir para ti, Marco, e para os que nos ouvem e os que nos assistem, exatamente o que eu falei para o presidente Minotto. Eu não tenho absolutamente nada que eu vá fazer que é embaixo da mesa. Eu disse para o Minotto o seguinte: Minotto, a gente não se conhece. Tá? Eu cumprimentei ele 2 vezes. Tá? A gente não se conhece. Tu só tem 2 alternativas. Ou confiar ou não confiar em mim. E eu também só tenho 2 alternativas: confiar ou não confiar em ti. A primeira manifestação eu faço. Eu confio em ti. E estou te pedindo um voto de confiança. Eu estou aqui, não tenho interesse em nada mais do que ajudar o clube. Eu não quero me meter com o futebol. Por mais que tenha algumas... obviamente tem interligação, porque o nosso clube é um clube de futebol. Só futebol, né? Só futebol. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente pode mudar, que é uma questão cultural, né, de que todo mundo se mete em tudo quanto é lugar. Quando todo mundo se mete em tudo quanto é lugar, fica difícil de tu tratar das responsabilidades. Eu acho que cada um tem o seu espaço, a hierarquia existe, ela precisa ser respeitada. Nós temos um presidente, eu me dirijo ao presidente, eu sou subordinado ao presidente e eu vou tratar isso do primeiro ao último dia. Essa parcela que ainda olha você e o Guto com um pouco de medo, de receio, que possa ter algum tipo de racha maior, o que você falaria para essas pessoas? Porque parece que foi enraizado isso na cabeça de muita gente, né? Marco, isso é um negócio que é extremamente chato. Eu entendo. Porque isso são construções e eu só ainda não tenho uma clareza de qual é o objetivo dessas construções, ou dessa construção, né? Porque se pegar o que eu já fiz no Criciúma de 2010 e 2013, é uma prova de que a gente estava lá para fazer só futebol e para o bem do Criciúma. Ninguém entrou lá milionário e ninguém saiu de lá milionário. O único que entrou e saiu milionário foi o Antenor, porque já era. Já era. Mas o que eu posso dizer é a mesma coisa que eu disse para o Minotto, né? Só tem 2 opções: ou vai confiar ou não vai confiar. Tem de fevereiro até dezembro para verificar se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Eu não tenho problema algum. Podem me perguntar o que vocês quiserem, da forma que quiserem, seja do tipo de assunto for, do mais cabeludo ao menos cabeludo. Eu não tenho receio de falar sobre absolutamente nada. Eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém, só com a minha consciência. A gente percebe muita veracidade nessa coisa da tua função durante esse ano. Mas no final do ano tem uma nova eleição. Sim. E a gente sabe que chapas serão montadas, uma eleição. Esse é o mandato tampão, né? O Bolan, ele tem a intenção de estar numa chapa? Isso, para o final do ano, pode ser costurado também? Não. Chapa não. Eu faço parte de uma chapa, mas não vou concorrer a nenhum cargo. Certo. Né? O meu candidato a presidente é o Guto. Né? Hoje eu estou afirmando isso. O nosso candidato a presidente é o Guto. Né?
Eu não tenho... E ele querendo você em alguma... Não, é que assim, ó, esse ano eu consigo me dedicar ao Criciúma. Entendi. No ano que vem eu tenho outras questões... Que impede. Por questões familiares. A minha filha está ganhando bebê agora. A minha mulher, ela tem uma atividade que é fora da atividade do direito, mas na atividade de cartórios. E ela tem um cartório, né? E que exige algumas mudanças. Então, a gente está se adequando a isso. Como é que a gente vai fazer? Isso é um cartório no Rio Grande do Sul. Então, eu preciso me adequar a isso e, provavelmente, no ano que vem, eu tenha que me deslocar mais constantemente. Então, essa hipótese de eu estar concorrendo a um cargo, ela não existe. Você, qual é a primeira impressão desse primeiro papo não um papo com o Minotto, já tem uma ideia de como é que está o clube ou ainda está muito cedo? Não, está cedo, mas eu já ontem, logo após a conversa com o Minotto, eu fui a conversar com o Paulinho, né, que é o superintendente do clube. Por sinal, fui muito bem recebido, como nem poderia ser diferente. Conversei com todos os que estavam lá, alguns da velha guarda, como o Almir e o Juarez, né? O Paulinho, que chegou depois, tem a Maria Laura e o Johnny, que são dois outros funcionários lá do clube. Fui extremamente bem recebido, a gente conversou bastante, entendi algumas dificuldades que ele tem, é bastante organizado, né? Não tem caça a nada. Não tem caça a nada. Ninguém vai lá para revirar gaveta, para fazer nada disso. Não tem caça a nada. Até porque tanto o Juarez, e aí o Paulinho, pelo fato de eu não o conhecer tanto, né? Conheço o Paulinho lá da secretaria, né? Não tenho mas eu conheço muito bem o Almir e o Juarez, né? São pessoas que... Ontem eu falei para o Paulinho a mesma coisa. Paulinho, tu tem duas oportunidades, duas opções. Me confiar ou não confiar. Eu também. Confiar e eu estou te dando também o meu voto. Aí, para os dois, eu disse assim, para vocês eu não vou fazer voto porque eu já confio. Não, o Paulinho também confio, obviamente. Mas me parece... claro, estou fazendo uma visão muito superficial, né? Semana que vem a gente vai sentar com um pouco mais de detalhe. Inclusive, quero ver se eles conseguem arrumar uma mesa para mim dentro da sala deles. Não quero ficar lá na diretoria, não, porque eu acho que, nesse momento, eu tenho que focar naquilo ali. E, pelo que eu percebi no primeiro momento, é mais questão de processos. Alguns processos que estão... eles estão desestruturados, né? Pelo que o Paulinho me falou, esses processos eles vinham bem alinhados e agora deu uma desgringoladinha. Mas é isso. Entendam bem. Quando a gente fala de processo, é a situação assim, eu faço 3 vezes a mesma coisa. Para pagar... O andamento das coisas, né? Andamento das coisas, é isso. De processo, nesse sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje tem um contrato do jogador, tem um contrato no CLT e o direito de imagem, né? Esse direito de imagem é a obrigação do jogador ou do representante dele mandar uma nota fiscal para a cobrança do processo, daquela prestação de serviço, né? E aí, ao invés de o representante ir lá mandar a nota fiscal, o clube é que tem que ficar o tempo inteiro pedindo para esse cara mandar a nota. Não pode ser assim. Sim. Ele tem direito a receber, tem um contrato, ele emite, manda a nota. A partir do momento que a gente lá recebeu, a gente vai pagar. Se, porventura, ele não mandar a nota, nós não vamos pagar. Nós não vamos ligar para o cara, cara, tu tem para receber, tu não emitiu a nota ainda esse mês. É esse tipo de coisa que acaba atrapalhando a atividade deles lá. Mas a gente vai ajustar esse processo. Isso é um exemplo. Você tem o Guto diretamente como vice-administrativo, você vice de finanças, então vocês estão bem próximos também. Inclusive, nessa reunião, todas essas reuniões, o Guto participou comigo. O clube mudou muito de 2010 para cá? Não. Não? Não. Os processos gerenciais são basicamente os mesmos. Porque em 2010 estava muito bem estruturado. A gente fez uma estruturação. Na verdade, a gente repetiu tudo que a gente tinha de processo no Angelone, a gente levou para lá. Até 2013, eu posso afirmar que tinha tudo isso muito estruturado. Depois eu não sei. Hoje, me parece que tem muita coisa ainda estruturada daquela época, o que é um bom sinal. É um bom sinal. Acho que mesmo é bom, com a GA e com tudo se manteve. Dos processos, aparentemente, ela está bem estruturada. A tua experiência no Guaratinguetá, no Rio Claro, como é que você traz para essa função
O que te traz de experiência, de bagagem para essa função hoje no Criciúma? No Guaratinguetá e no Rio Claro, eu também tinha essa função de financeiro, né? Certo. Também Além do fazia. investimento. Não, além do investimento, porque nós éramos em 3 sócios, Uhum. né? E aí no Guaratinguetá a gente também era. Aí depois no Guaratinguetá ficaram 4 e no Rio Claro a gente era em 3. Era eu, César Sampaio, o Renato, que era um médico lá do Einstein e que fazia toda a parte de medicina do esporte. Aí o César cuidou do futebol e eu ficava mais na questão administrativa financeira. Lá no Guaratinguetá também a gente tinha assim, tinha uma pessoa que era o responsável direto pelo futebol, outro que cuidava da parte de administração e finanças diretamente. Eu participava mais no Guaratinguetá, uma parte no financeiro, mais grande, a parte de estruturação do todo o planejamento era eu que fazia, né? A gente dividia as funções, porque quando é um clube pequenininho, né, não dá para tu ter profissional em todas as áreas, né? Lá no Guaratinguetá e no Rio Claro, eu me metia em futebol, né? Tu era obrigado, assim como em 2010 e 2013 eu também me meti muito no futebol, né? O que é diferente dessa nova oportunidade. Agora eu vou me restringir única e exclusivamente às questões financeiras. Você vai poder ter um peso na tua avaliação do quanto pode se investir no futebol? Você vai ter essa voz ativa? Porque nos passou a impressão, e ficou muito claro, que o grande erro, digamos assim, do ex-presidente foi talvez com o futebol, porque administrativamente o clube está, aquela questão de não ter dívida e tal. Você vai ter peso e dizer assim, olha, tem X para gastar no futebol, fiquem à vontade, podem arriscar até esse valor. Eu acho que assim, Marquinhos, um pouco de cada coisa, tá? Em relação ao que aconteceu ano passado, eu posso dar uma orelhada como torcedor, né? Não estava lá, não pode dar opinião. mas pelo que a gente sabe, a gente observar o seguinte: o time caiu de divisão e a gente olha o caixa, tem dinheiro. Então, em tese, se eu tivesse investido, eu não caí, porque futebol é dinheiro. Futebol precisa de dinheiro fazer. Eu estou fazendo um raciocínio lógico. O time caiu. Acabou com o dinheiro no caixa. Significa que se eu tivesse usado um pouco daquele dinheiro... Tinha mais chance para não cair. Sim, não era uma regra, né? Não é uma regra, mas existe, tu aumenta muito as possibilidades. O que eu acho é que, respondendo a tua pergunta, é que a gente precisa trabalhar muito, mas muito, com muito afinco, em planejar. Todo mundo que entra, todo mundo que ganha uma eleição, todo mundo que começa uma gestão, falar nós vamos planejar, como se fosse uma palavra de algo muito simples de se fazer. Não é simples de fazer. O futebol é uma indústria que a gente chama indústria, o varejo é uma indústria, a indústria é uma indústria, o futebol também é uma indústria, né? Uma indústria econômica. Só que ela é uma indústria econômica que ela tem características inerentes àquela operação. Assim como o varejo e a indústria, elas se aproximam mais. O futebol não, porque no supermercado eu não vou vender um título, né? Lá na indústria eu não vou fabricar uma conquista. Aqui no futebol tem essa questão do envolvimento que é passional, né? Emocional. Então, a relação entre o resultado que eu produzo e o dinheiro que eu gasto é uma relação muito tênue. Como é que na minha opinião, como é que a gente minimiza isso? É planejando, mas não, quando eu falo planejar, é planejar. E aí tu diz assim, tá, mas como é que se faz um planejamento legal? Porque o planejamento tem algumas características, né? Uma das características fundamentais do planejamento é ter flexibilidade. Aí tu diz, tá, mas abrir uma janela, o planejamento é flexível, eu posso contratar todo mundo. Não é assim. Por quê? Porque se eu faço um planejamento bem feito, eu sei que eu não vou atingir 100% daquilo que eu planejei. Isso é humanamente impossível. Aqui na rádio, em qualquer outro lugar, todo mundo que faz planejamento sabe que isso não é atingível 100%, mas a gente precisa ter margem de flutuação. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso errar 5 para cima e 5 para baixo. Eu não posso errar 40, 50. Porque se eu erro nesta quantidade,
chega lá no final do ano, quando eu preciso das flexibilizações, eu tenho que fazer ações que elas são normalmente ações traumáticas. Por isso que esse negócio de janela, e aí eu queria só falar do conceito, mas não sobre a situação fática, né, do Criciúma, se usa a janela, se não usa a janela. A janela é um instrumento que ele é feito para adequações, né? A janela tem as movimentações natural de formação de elenco, que acontece lá no meio no início do ano. Depois tem uma janela pequena, que é para fazer as correções de rota, e uma janela segunda, que é para fazer a segunda correção de rota. Essas janelas, principalmente a última janela, ela não é uma janela que sirva para salvar alguma coisa. É para ajustar. Né? Porque se a gente depende da última janela para salvar, é igual o cara que está doente e vai para o ponto-socorro. Se ele se cuidou, ele vai no médico, ele vai gastar R$50. Se ele não se cuidou, der um AVC, um infarto, ele vai para o pronto-socorro, ele vai gastar R$50 mil. A analogia é muito parecida. Ou seja, tem que formar o time no começo do ano. Tem que formar o time. O máximo possível. Isso. Aí o que acontece, Marco? Quem forma o time? De novo, eu não estou falando da situação do Criciúma, estou falando em termos conceituais. Porque quando eu tenho... Isso vale para qualquer clube? Qualquer clube. Quando eu trato do conceito, porque o conceito não fui eu que inventei, né? O conceito é o que são as boas práticas de tudo que acontece na vida. Se eu tenho lá um conceito e eu firmo o pé naquele conceito, a probabilidade de eu errar é muito pequena no conceito. Olha bem, por isso que eu falo da responsabilização. O Criciúma precisa ter, isso foi uma das coisas que eu falei com o presidente Minotto ontem, e a princípio está bem encaminhado, nós precisamos de um diretor de futebol. Já, imediato. E eu já disse para ele, não me pede indicação, não me pede nome nenhum, porque eu não lhe darei. Porque isso é uma atribuição do presidente, que ele converse com as pessoas. Se ele me pedir uma opinião, eu até posso dizer, se tu me pedir, por exemplo, o contato de uma pessoa que eu conheço e que talvez tu não conheça, eu posso te dar o telefone, mas eu não falo. Por quê? Porque a gente precisa respeitar essa hierarquia. O departamento a direção de futebol, ela não está vinculada ao vice-presidente financeiro. Então, este cara, ele precisa estar lá. Hoje a gente não tem. Então, hoje, quem responde para o presidente em termos de futebol é o executivo de futebol, certo? Uhum. Se a gente for campeão brasileiro... Falta um vice de futebol, então. O cargo que tem no estatuto é diretor de futebol. Sim. Então, a gente, para respeitar o estatuto, hoje tem de ser um diretor de futebol. Chega lá no final do ano, o time foi campeão catarinense, campeão brasileiro e campeão da Série A. Quem é que vai dar a volta olímpica? É o diretor de futebol. O vice-presidente financeiro não tem nada que fazer lá. Uhum. Porque o mérito daquela conquista desportiva é do cara que gerenciou aquilo lá. A gente ajudou, está lá dando apoio, ok. Só que se cai no Catarinense, cai na primeira fase da Copa do Brasil e cai para a Série C, de quem é a responsabilidade? Também é do cara de futebol. Então, essa responsabilização é que a gente precisa deixar bem claro. Isso eu também conversei ontem com o presidente Minotto em função dessa questão da necessidade de a gente urgentemente ter um diretor de futebol, porque senão a gente confunde, né? Tu vive há bastante tempo nesse meio, tu sabe que o futebol é um inflador de egos. Uhum. Né? Todo mundo quer participar, todo mundo quer bater foto com o jogador, todo mundo acha que entende, todo mundo acha que entende, porque acha que a gente jogou pelada na rua, a gente acha que a gente entende de futebol. Os pormenores são muitos, né? Nossa, os pormenores são muitos. Mas é um negócio, o futebol profissional é um negócio que... E outra coisa, a gente precisa encarar aquilo como trabalho. Então, por isso que eu sou... Quando eu estava lá, ninguém entrava no vestiário. Por quê? Porque... Não, tem uma simples razão. Para nós, naquele momento, é um jogo de futebol. A gente pode ganhar, pode perder, a gente vai vibrar. Para o atleta, não. É trabalho. É trabalho. E eu não gosto de ser incomodado no meu trabalho. Por que o atleta gostaria de ser incomodado? Porra, cara, faz um gol para mim hoje, hein? Porra, vem aqui, vamos bater uma foto. Me dá a camisa depois do jogo. Me dá a camisa depois do jogo. Se tu fizer um gol, manda um beijo para mim.
atleta detesta isso. E as pessoas profissional do futebol que estão lá hoje, eles sabem disso também, porque eles já estão lá há bastante tempo, né? Então, mas a responsabilização tem que ser individualizada. A gente está junto. Se a gente tiver tudo, como eu estou propondo para o Minotto, de nós estarmos abraçados em tudo, desde que não haja interferência externa. Desde que, eu falei exatamente o que eu estou falando para ti, estou dizendo para ele, se tu cair, eu caio junto contigo. Eu caio abraçado contigo. Agora, só não vou admitir interferência externa. Se tu tomar as tuas decisões por ti, tu pode acertar, eu estou contigo. Se tu errar, eu estou contigo. Agora, interferência externa, não. Bolan, eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Foi uma honra te conhecer um pouco mais. Ouço teu nome há muito tempo e sempre bom conversar com pessoas inteligentes aqui no nosso podcast Futebol em Dia. Esse é um estúdio novo, né? E dizer Legal, que parabéns. A gente ainda está nas primeiras entrevistas e muito bom tê-lo como convidado aqui. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos e que a gente tenha uma boa semana e uma grande vitória. Tá certo. Conversamos com o Clementino Bolan, que é o novo vice de finanças do Criciúma, foi eleito nessa semana. E na semana que vem a gente volta com mais um convidado, sempre muito especial, para falar do nosso clube do coração, o nosso Criciúma. Um abraço e até a próxima.